Senhores telespectadores da UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra, a satisfação de receber como convidado o professor, escritor e acadêmico Luiz Antônio Barros, autor de obras literárias que têm tido belíssima repercussão no meio cultural. Luiz Antônio Barros é um dos intelectuais dos mais respeitados aqui no município. Boa tarde, professor Luiz Antônio. É uma honra, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Luiz Antônio, em maio último, você lançou pela Niterói Livros um florilégio intitulado Niterói Pede Passagem, Antologia de uma Cidade. Gostaria de saber qual a razão desse título. Boa tarde, Carlos Mônaco, boa tarde a todos. A razão deste título, Niterói Pede Passagem, é que esta antologia ela tem uma certa originalidade, até porque as antologias que nós conhecemos, as principais antologias, seguem sempre uma linha cronológica. Qualquer exemplo que nós dermos aqui, nós encontraremos essa característica. Esse pé de passagem que nós colocamos aqui como um título até um tanto voltado ao carnaval, né? Mas a nossa obra nada tem de carnavalesca, muito pelo contrário, é um trabalho sério, mas é um trabalho bastante diversificado, muito diversificado, tanto que nós temos aqui a contribuição de escritores de Niterói, nascidos em Niterói, escritores como eu, que vieram do Espírito Santo, eu sou de Vitória, mas com 3 anos de idade saí do Espírito Santo e me radiquei em algumas cidades do estado do Rio até ficar em Niterói, né, esses anos todos, e considero-me, digo com muita sinceridade, muito mais niteroiense do que propriamente capixaba. No nosso trabalho, na parte de introdução, eu coloquei, antes eu gostaria de mostrar o livro, né? Ele é um livro, como veem, bastante artístico, muito bonito. Niterói Pede Passagem, Antologia de uma Cidade. E temos aqui o elenco de todos os escritores, todos aqueles que participaram na confecção deste livro. Mas não podemos esquecer que esse livro não teria a beleza plástica que ele tem se não tivéssemos a prestimosa ajuda dos fotógrafos da Sociedade Fluminense de Fotografia. Então, nós temos, na introdução que eu fiz, eu coloquei o seguinte: a cidade Sorriso pede passagem para niteroienses como Lili Leitão, Adelino Magalhães, Antônio Calado, Marcos Almir Madeira e Zélia Duncan. Para cariocas como Olavo Bilac, João do Rio, Machado de Assis e Vinícius de Moraes. Para saquaremenses como Oliveira Viana e Alberto de Oliveira. Para miracemenses como Luiz Antônio Pimentel, o nosso homem enciclopédia. Para espírito santenses como Rubem Braga e César de Araújo. Para paulistas como Nestor Tangerini e Ribeiro Couto. Para mineiros como Paulo Mendes Campos, Pedro Nava, Afonso Romano de Santana e Carlos Drummond de Andrade. Para sergipanos como João Batista Melo. Para baianos como Jorge Amado. Para pernambucanos como Manuel Bandeira e Nestor de Holanda. Para cearenses como José de Alencar. Para maranhenses como Humberto de Campos. Para argentinos como Arturo Capdevila. Assim sendo, Niterói pede passagem a todos, escritores ou não, que queiram estreitar-se em seus braços, acatando a sua amabilidade. Eu acredito que, com esta informação que nós passamos para vocês, qualquer pessoa que ainda estiver
em dúvida da estrutura da obra, já terá uma ideia de como ela vai se processar. Perfeito. E como é que surgiu a ideia de elaborar o livro, Luiz Antônio? É muito curioso este fato que aconteceu comigo, porque na realidade, há uns 4 ou 5 anos, eu comecei a juntar material para um possível livro. Isso aí, inclusive, é uma prova do apreço que eu tenho por esta cidade. Todos os textos que eu encontrava de autores, como eu já mostrei aqui, de autores de Niterói, de autores de fora, falando de Niterói, falando, ainda que en passant, sobre a nossa cidade, eu fui jogando no computador. Até que um dia, o Luiz Augusto Hertal me ligou, e elaboramos um papo assim ligeiro por telefone, e ele começou assim: você conhece alguém que pudesse indicar para nós fazermos uma antologia sobre a cidade, etc.? Falando, na realidade, a única pessoa que eu conheço sou eu mesmo, né? Desculpe até a falta de modéstia. Mas eu levei os meus apontamentos, ele gostou, é claro que nós fizemos algumas incursões, algumas alterações, e em espaço de menos de um ano o livro já estava todo pronto e organizado, e ele está aí. Os comentários têm sido assim muito favoráveis ao seu trabalho. A repercussão no meio cultural, no meio literário, é realmente belíssimo. Parabéns, Luiz Antônio. Obrigado. Uma antologia como as 100 melhores crônicas brasileiras, organizadas por Joaquim Ferreira dos Santos, tem uma preocupação cronológica. O mesmo ocorrera com o roteiro literário de Portugal e Brasil, do Sérgio, do organizado, que foi por Álvaro Lins, e também Aurélio Buarque de Holanda, publicado na década de 1960. Pergunto, ocorreu o mesmo critério da organização de Niterói Pé de Passagem? Não. O critério não é cronológico. É um critério mais ou menos temático, e por essa razão, nós podemos ter, no início do livro, logo nas primeiras páginas, um texto contemporâneo, e lá adiante nós teremos textos antigos, né? A referência mais remota que nós temos aqui foi um fragmento conhecido do Gonçalves de Magalhães, sim, que disse um verso que é citado até hoje: Niterói, Niterói, como és formosa. É até uma coisa curiosa, porque o Gonçalves de Magalhães não era niteroiense. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, mas deixou esse legado para nós, esse verso é citado até hoje. Muito bem. Então, ele segue realmente uma estrutura diferenciada. E, por esse aspecto até, ele consegue, o trabalho consegue ficar um pouco original em relação às outras antologias que nós conhecemos. Perfeito. Que curiosidade, Luiz Antônio, nos apresenta uma crônica de Lima Barreto, famoso autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, citado nesta antologia. Bom, a crônica se intitula Otávio Carneiro, e ela não consta da obra completa, como nós a conhecemos. Ela apareceu num livro póstumo, o que foi ótimo, porque muita gente que leu a obra completa, conhecida como tal, não conhecia esse texto, porque esse texto apareceu num livro que não fazia parte. Então, é uma crônica um pouco mais longa do que as que nós estamos acostumados a ler, mas muito preciosa, porque o Lima coloca aqui nome de personagens importantíssimos em todas as áreas do conhecimento que tiveram uma ligação direta com Niterói. Por quê? Porque o Lima Barreto estudou em Niterói durante um ano, num liceu, que não era o liceu que nós temos hoje, o Liceu Nilo Peçanha, que na época se chamava Liceu de Humanidades, mas Liceu de Instrução Popular de Niterói, que era dirigida por um professor de origem escocesa, Mr. Candid, tanto que temos uma rua em Niterói com o nome dele, no centro de Niterói. E foram colegas dele, ou que aparecem na crônica, Otávio Carneiro, que viveu de 1815 a 1818, ele foi prefeito de Niterói.
Guilherme Briggs, que foi médico. Fagundes Varela, o grande poeta do romantismo, que, embora não tenha nascido em Niterói, mas ele passou uma grande parte da vida dele aqui e aqui veio a falecer. Fagundes Varela de Rio Claro, né? De Rio Claro, exatamente. Temos também a figura do Otávio Kelly, que foi vereador e ministro do Supremo Tribunal Federal, também homenageado com o nome de rua de Niterói. Erotides de Oliveira, que era advogado e inspetor escolar, até aparece na crônica com acento agudo, Herótides de Oliveira. Mas, pelo que tudo indica, esse acento não deve existir. Eu pesquisei diversas fontes e sempre apareceu com uma palavra paroxítona. Otávio Augusto, que era engenheiro civil e poeta, também é nome de rua. Paulo Alves, engenheiro civil, primeiro prefeito de Niterói. E nós encerraríamos citando um outro personagem, que é Paulo César, médico, autor do primeiro projeto que autorizava a construção de uma ponte entre o Rio e Niterói. Vocês imaginam, então, quantas e quantas décadas se passaram até que a coisa se concretizasse. É verdade. Mas era alguma coisa que já estava acontecendo e pressupondo que um dia ela ia acontecer. Você realmente falou em nomes marcantes da nossa história, né, da literatura. O Lima Barreto foi um dos grandes nomes da literatura brasileira. Autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordação do Isaías Caminha e outras grandes obras. Certo. Que ligação, Luiz Antônio, poderia haver entre José de Alencar, que você acabou de citar, ele cearense, né, e Niterói? A ligação que a gente pode estabelecer é que num de seus famosos livros, talvez um dos mais lidos livros de José de Alencar, que é a Lucila, nós temos a personagem feminina, Maria da Glória, né, que era o nome dela verdadeiro, e fazia par com Paulo, né? Então, um dia, eles pegaram uma falua, que era um barco da época, né? Hoje não temos mais esse meio de transporte, e fizeram uma longa viagem do Rio de Janeiro a Niterói. Vocês imaginem o tempo que levava para chegar aqui, né? Então, primeiro eles fizeram uma parada pequena em São Domingos e depois em Icaraí. Quando chegaram a Icaraí, eles pararam numa casa muito humilde, uma senhora muito pobre, mas que voltou de lá trazendo para eles água do poço. Então, diz o autor, ela ofereceu-lhes sombra e água fresca. Por que me chamou a atenção esse sombra e água fresca? Porque nos dias atuais, a gente só conhece essa expressão num sentido figurado. Fulano gosta de viver, né? Sombra e água fresca. Ninguém usa no outro sentido, quer dizer, o sentido primitivo da palavra. Tirante o José de Alencar, eu nunca encontrei em nenhuma outra fonte essa referência. Então, eu achei uma coisa curiosa, além do fato de Alencar ter vindo a Niterói por meio da ficção, naturalmente, né? É verdade. O José de Alencar foi um autor cearense, né? E também outro grande nome da história da literatura brasileira, autor de diversas obras como o Guarani, Iracema, Lucila, Diva, Encarnação, As Minas de Prata e tantos outros. Perfeito. Luiz Antônio, você ainda há pouco, você citou Luiz Antônio Pimentel, a nossa enciclopédia, né? Nosso homem enciclopédia. Exatamente. Eu queria saber, ele participa também da antologia? Não poderia ficar de fora. Seria uma grande injustiça se nós não incluíssemos o nome do nosso Luiz Antônio Pimentel, que está agora com 102 anos. 102 tá? anos. E ele fez, todo mundo sabe que ele trouxe para Niterói, eu não diria trouxe para o Brasil, mas trouxe para Niterói, em particular, a técnica do haikai, que é uma poesia de inspiração japonesa, muito antiga. O mestre Basho é quem popularizou isso dentro do Japão, e o Pimentel, passando alguns anos lá, aprendeu, melhorou, expandiu seu conhecimento sobre a técnica, e quando chegou aqui, ele fez uma coisa meio ousada, porque o que é o haikai na realidade? É um poema menor até que do que uma trova. Ele tem um verso de 5 sílabas, um de 7 sílabas e outro de 7 sílabas, e deve ter como temática a natureza.
Pimentel trouxe os haikais, criou os haikais onomásticos, né, que envolve o nome de pessoas. É verdade. E criou também os haikais eróticos, né, também. Que é uma coisa assim inimaginável em se tratando de uma poesia de base oriental. Então ele não podia faltar, e é claro que os haikais que nós colocamos aqui, ele nos dá um conhecimento de Niterói, das praias, dos lugares interessantes. Ele coloca em forma de haikai e dá uma verdadeira aula de Niterói naqueles versos curtinhos e elegantes. A ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, é mencionada nesta antologia que eu estive reparando. Fale-nos por que consta na antologia. A ponte não poderia também deixar de constar aqui pelo seguinte, ainda no tempo de Machado de Assis, numa de suas crônicas, ele afirma que Niterói precisava urgentemente de fazer uma ponte política entre ela, Niterói, e a cidade do Rio de Janeiro. Isso ele colocou nesses termos. E, independente disso, com o crescimento, né, das duas cidades, o Rio de Janeiro já é uma metrópole, havia a necessidade de construir uma ponte de ferro, ligando as duas cidades. Ele já falava isso final do século XIX, início do século XX. E que aproximação, Luiz Antônio, poderíamos fazer entre ponte Machado de Assis e Nestor de Holanda? Bom, o Machado de Assis, ele fala nessa necessidade de uma ponte e, claro, as pessoas na época usavam a falua, que era esse barco, né? E outros meios bastante rudimentares para ligar as duas cidades. E o Nestor de Holanda, ele, numa de suas crônicas, ele coloca a dificuldade que as pessoas tinham de se deslocar de carro do Rio para Niterói e adjacências, Tribobó, por exemplo. Então ele descreve uma viagem para Tribobó que é um flagelo, uma loucura. Chega na Praça 15, tinha que esperar uma fila muito grande para pegar a balsa. Então, se a balsa estivesse muito cheia, tinha que esperar a próxima balsa. Então, quando chegavam a Niterói, pegavam a única estrada que era possível para ir mais para o interior do estado, que era ali a subida do Fonseca e tal. Só que a estrada era péssima, toda esburacada. Nossa. Aí ele conta que chegou a casa está cheia de problemas, inclusive faltando água. Então tiveram que se providenciar água e tal. No final das contas, quando eles voltaram para casa, estavam no cansaço só e chegaram tarde da noite em casa. Quer dizer, um sacrifício enorme. E hoje nós vemos que é tão fácil fazer, né, fazer um transporte desse. De que forma você encerra, Luiz Antônio, o elenco de autores que figuram na antologia Niterói Pede Passagem? Olha, nós deixamos para o final a figura de um cordelista sergipano, que ele, inclusive, é facilmente encontrável. Luiz Antônio Melo, né? Luiz... Não, Luiz... João Batista, João né? Batista João Batista de Melo. É facilmente encontrável aqui no Campo São Bento, e ali faz a exposição dos seus livretos e tudo. É uma figura muito curiosa. É verdade. E ele fechou, eu acho que fecharia de uma maneira assim, bastante simples, uma linguagem bem acessível, para mostrar que nosso trabalho não é um trabalho elitista, é um trabalho realmente que abrange... Realmente ele é um cordelista muito respeitado, muito querido aqui na cidade, assim como foi Zé Gamela anteriormente. Zé Gamela, exatamente. Então ele está atualmente ocupando aquela lacuna, né? Aquela lacuna. Luiz Antônio, passemos agora ao livro que você publicou neste ano de 2014, ano em que se comemora o centenário de José Cândido de Carvalho. O livro se intitula José Cândido de Carvalho, Coronéis, Bergantins e Mafagafes, volume 5 da coleção Introdução aos Clássicos Fluminenses, pela editora Nit Press. O livro foi lançado em Campos dos Goitacazes e logo depois em Niterói, no 4º Salão de Leitura, que foi realizado recentemente.
Eu queria saber por que você iniciou o lançamento do livro em Campos dos Goytacazes. É muito simples. José Cândido de Carvalho nasceu em Campos, no ano de 1914. Então, como houve lá o 8º Salão de Leitura, nós, justamente, eu e juntamente com o Luiz Augusto Hertal, resolvemos lançar esse livro em Campos. E depois, então, lançamos no 4º Salão de Leitura aqui de Niterói. Então, é uma questão até de uma cronologia que ficaria mais rigorosa mesmo. Eu gostaria que não tivesse sido ao contrário. Isso me deixou bastante satisfeito. E eu queria saber também, Luiz Antônio, por que o livro tem como subtítulo Coronéis, Bergantins e Mafagafos? Esse título pode ser realmente instigante pelo seguinte: por que coronéis no plural, se todo mundo fala em o coronel e o lobisomem, um coronel só? Acontece que o primeiro livro que ele escreveu, você sabe muito bem disso, né? Você me deu essa informação, foi em 1939. Foi o Olha para o Céu, Frederico. Olha para o Céu, Frederico, né? Isso. Então, o primeiro coronel, na realidade, se chamava Frederico. E esse nome, Olha para o Céu, Frederico, é porque ele era muito voltado para as coisas materiais. Ele só estava preocupado em ganhar dinheiro, em aumentar a sua fazenda, e ele era muito amigo do padre. O padre frequentava a sua casa. Então o padre falou assim: mas rapaz, você tem que deixar um pouco essas coisas aí, essa preocupação material, você tem que voltar os seus olhares para o céu. Olha para o céu, Frederico. Então, esse título, né, ficou por causa exatamente desse diálogo, a vida entre os dois. E o outro, claro, que é o coronel muito mais famoso, é aquele que o notabilizou pelo mundo afora, porque ele foi inclusive traduzido para mais de um idioma, que é o coronel Ponciano de Azeredo Furtado. Perfeito. Agora, o livro tem também a palavra Bergantins e tem a palavra Mafagafos. É porque ele escreveu em seguida, lá na década de 70, 1970, porque Lulu Bergantin não atravessou o Rubicon. Esse texto, inclusive, esse título, é um título altamente fechado para quem não tem intimidade com a nomenclatura que ele usa, Lulu Bergantin, de onde ele tirou esse nome, e o Rubicon, né, que é, na realidade, um rio em que o César teve que atravessar para chegar à Gália. Então, atravessar o Rubicon é atravessar uma grande dificuldade. Na historieta que a gente lê, o personagem não consegue atingir o seu objetivo. Por isso que ele diz: não falei que eu não pude atravessar o Rubicon? Bom, eu queria saber, você conheceu o Zé Cândido pessoalmente? Sim. Você poderia citar, assim, algum fato extraordinário ligado à figura do criador do Coronel e o Lobisomem, do Ponciano Azeredo Furtado? Sim. Há um episódio que eu considero que eu não terei em vida a oportunidade de repeti-lo. Eu era professor no pré-vestibular aqui em Niterói e os alunos propuseram que eu falasse alguma coisa sobre 2 ou 3 niteroenses importantes. Aí eu escolhi Jair Campos, Antônio Calado, tá? E o José Cândido de Carvalho, porque os 3 estavam vivos ainda. Aí eu resumi a história de por que Lulu Bergantin atravessou o Rubicon. Eles acharam uma coisa muito engraçada, muito interessante. E eu fui fazer um pequeno passeio ao fundo da sala. Quando eu olhei para baixo, falei assim: pessoal, José Cândido está passando ali embaixo. Então, todos foram ver o José Cândido, um guarda-chuva, um braço, dirigindo-se possivelmente para o açougue do Rim, que é onde ele costumava comprar carne. Eu soube dessa característica. Então, ali deve ter sido uma grande coincidência e que nunca mais vai acontecer, né? Foi a última vez que eu o vi e que alguns viram, e não sei como isso se repercutiu na cabeça deles. Mas de um desses alunos, eu sei que a repercussão foi incrível. Porque ele se chama Calmayer Mertens, primeiro nome dele, Roberto Calmayer Mertens, que anos depois nos encontramos e eu entrei para a Academia de Interesse de Direito, ficamos amigos. Ele lembrava perfeitamente desse episódio, que ele achou uma das coisas mais marcantes da vida dele. O que existe de inusitado no emprego de topônimos e também antropônimos que povoam os livros do Zé Cândido de Carvalho? O que acontece com os topônimos, ou seja, nomes de lugares, e antropônimos, nomes de pessoas, é que, embora nós vivamos num país em que há nomes verdadeiramente
estrambóticos para nomes, para pessoas e lugares, ele conseguiu superar toda essa extravagância, criando nomes impressionantes, alguns muito engraçados, muitas vezes fazendo a fusão de dois nomes, etc. Então, ele não conheço na literatura brasileira, talvez quem chegue um pouco perto disso é o Guimarães Rosa, mas a maneira de retratar e de criar esses nomes é diferenciada. Quanto à língua e estilo de José Cândido, o que você destacaria de modo particular? Olha, eu destacaria, por exemplo, o emprego de sufixos formadores de nomes. Por exemplo, nós temos folhagem e plumagem, que dão uma ideia de coletivo. Nós temos coroação e traição, que dão uma ideia de ação ou resultado dela. Temos orgulhoso e furioso, cheio de, o que provoca. Aí nos surge o José Cândido de Carvalho, que poderia ter falado administração da prefeitura, mas todo mundo fala. Ele preferiu prefeiturismo. Apreciador, conquistador de mulatas. Ele criou duas situações, mulatista e mulateiro. Cachaceiro, cachacento. Chuvoso, ele criou chuvento e chuvitivo. Então, o texto fica original, o texto fica leve e até mesmo um pouco jocoso. A gente sempre ri quando lê o José Cândido de Carvalho. Ele é formidável. Eu tive o privilégio de ter conhecido o José Cândido de Carvalho. Realmente foi uma figura notável e marcou muito com a sua obra O Coronel e o Lobisomem. Chegou à Academia Brasileira de Letras e sua obra teve uma repercussão notável em todo o país. Bom, Luiz Antônio, suas considerações finais. Eu gostaria de, para fechar, as nossas considerações sobre esse gênio da nossa literatura, de dizer que o José Cândido de Carvalho é aquele escritor que consegue ser regional, que consegue ser campista, mas que consegue ser brasileiro e consegue ser também universal. Porque o regionalismo, ele, quando é feito com arte, como é o caso dele, não se trata de um regionalismo meramente geográfico, mas um regionalismo criativo, estilístico, em que possa ser apreciado até para um leitor de língua estrangeira. Por isso é que o Coronel Lobisomem, que é o seu trabalho mais elaborado, sem dúvida nenhuma, foi, das obras todas que ele escreveu, aquela que teve tradução para mais de um idioma, pelo menos espanhol e francês. É verdade. Né? Então, eu acho que o José Cândido de Carvalho é uma figura que vai atravessar o tempo. Sem Nós dúvida não ficaremos apenas neste centenário, mas com toda certeza as gerações próximas irão também festejá-lo. Sem dúvida alguma. Eu era jovem, quando ele ainda tinha uma coluna no jornal O Fluminense com Marcos Almir Madeira. E ele marcou muito, foi uma figura que muito me incentivou. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos a presença do professor, escritor e acadêmico Luiz Antônio Barros aqui em nosso programa e também aos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica, escritora Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. O Laboratório de Imagem e Som da UF é um projeto de inovação na área de letras. O LIS é um centro de pesquisas de linguagens, literatura e mídias. Produz documentários, programas de áudio e de vídeo sobre linguagem e literatura. O laboratório conta atualmente com 12 alunos que são estagiários, alguns são bolsistas, da FAPERJ, do CNPq, PIBIC, da Prograde. Inclusive, o laboratório é um centro de estágio, então a gente recebe alunos de outros cursos também, além do curso de letras. Alunos como os de estudos de mídia, de cinema, costumam frequentar o laboratório e trabalhar aqui também.
Além disso, o laboratório também tem uma interface com os laboratórios do IACS, do Instituto de Artes, né? Então, a gente tem um diálogo com o pessoal de cinema, com o pessoal de artes, com o pessoal da história, né? De maneira a criar uma rede de laboratórios que lidam com audiovisual aqui na UF. Todos os alunos envolvidos fazem um pouco de tudo, assim. E é sempre buscando novas formas de interpretar, né? De interligar tanto a literatura quanto o cinema, a TV, as mídias em gerais. Eu já atuei no documentário, a gente se reveza, a hora a gente está na câmera, a hora editando, a hora atuando, a gente pode fazer um pouco de tudo. O LIS está localizado no Instituto de Letras, no campus do Gragoatá, Bloco B, sala 414. É a primeira vez que minha faculdade, que é na França, que se chama Universidade Lumière Lyon 2, na cidade de Lyon, é que na UF faz um intercâmbio. Adalberto me dá ajuda e também autonomia. Pode fazer o que quer e também ele me orienta em tudo o que pessoas me falam me interessa porque é novo para mim. A gente tem um equipamento, graças ao apoio da FAPERJ e do CNPq, a gente tem um equipamento de captação de vídeo de alta definição, né? Câmeras de alta definição, HD, a gente tem microfones, a gente tem um conjunto de luzes, um estúdio preparado para gravação de vídeo também. Ou seja, a gente tem condições de produzir até filmes de longa-metragem em formato digital. Alguns dos trabalhos estão disponíveis no site. E eles têm tido um acesso enorme, sobretudo o nosso programa dos Lusíadas está sendo acessado atualmente até em Portugal, né? Está se transformando numa referência. Hoje mesmo a gente está gravando o canto quinto dos Lusíadas lá na Academia Brasileira de Letras, com a professora Cleonice Berardinelli, 2 dos nossos estagiários estão lá. Então, aos poucos, o laboratório vai cumprindo também uma função social importante, né? Não só para integrar os alunos de letras aqui de Niterói, da região do estado do Rio, para o trabalho do audiovisual, né? Mas também para divulgar, fazer uma divulgação científica do que a UF vem produzindo na área de letras e linguística. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje, com a participação agora, daqui para frente, no nosso programa, com um bate-bola muito legal, sempre com a Bené dando umas dicas para a gente. Bené, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Acho que vai ser um bate-bola bem legal, né? Não, acho que mulher fala pra caramba, não né? Eu acho que a gente faz uma dobradinha, pelo menos a gente tem uma sintonia boa, né? Com certeza. Mas esse bate-bola não é porque nós estamos na época de Copa do Mundo, não, tá? Esse bate-bola não tem nada a ver. Esse bate-bola não é literalmente falando, né? É metaforicamente falando. Mas eu acho que é um bate-bola que vai dar um resultado muito legal, porque Bené traz umas dicas muito boas. Então, Bené, eu vou pegar as dicas, mas primeiro tem que responder aqui alguma coisa que entrou na caixa de e-mail e que eu não quero deixar, não quero prorrogar, porque eu acho uma falta de atenção com quem envia o e-mail. Então, vou falar sobre isso, né? E a gente passa depois para as dicas da Bené, correto? Ok. E se você quiser, de alguma forma, enquanto eu estiver respondendo alguma coisa, acrescentar também algo, você fica à vontade. Ok. Tá ok? Estou completamente à vontade. Então, tá bom, ótimo. Gente, então, olha só. Primeira questão aqui que me chegou é o seguinte: Elizabeth, sou advogada, estou com 47 anos e profissionalmente estou satisfeita com o meu trabalho. Todavia, reconheço que venho sentindo um desconforto intenso. Às vezes me dou conta de que o tempo está passando depressa demais e me cobro de não ter conseguido realizar alguns sonhos. Seria válido uma terapia, já que isso tem alterado o meu comportamento? Gente, eu fico pensando aqui, né, alguém que está se questionando a uma certa altura da vida, que não realizou alguns sonhos,
Mas eu até gostaria de lançar, então, a pergunta seguinte: será que alguém realiza muitos sonhos na vida? Eu, por exemplo, tenho tanta coisa que eu gostaria de realizar e até hoje não realizei e nem sei se terei a oportunidade de realizar, né? Porque a gente, à medida que vai vivendo, que vai caminhando na estrada da vida, nós vamos percebendo que os nossos potenciais são muitos. E face a essa gama de potenciais numerosos que o ser humano tem, né, quer dizer, essa essência, né, muito múltipla, muito abundante, né? Acho que tudo na natureza é assim, né? Você vê, se a gente se remeter aqui à plantinha, né, a gente planta uma semente, aquela semente, ela frutifica e dá frutos e frutos e frutos e frutos e frutos e frutos. E assim é a natureza. E o ser humano também é assim. Então é natural que tenhamos muitos sonhos, é natural que tenhamos a necessidade, né, de realizar muitos aspectos da nossa personalidade, daquilo que temos semeado, né, dentro de nós, né, quer dizer, que já quando se vem ao mundo, se vem com essas sementes, mas é natural que a dimensão, como a vida é transitória, tudo passa muito rápido, né? Eu diria até, quer dizer, parafraseando essa questão, de que a vida, na realidade, é um sonho. A vida é um sonho, né? Já que ela é efêmera, ela é tão passageira, né, Bené? Como é o nome da nossa amiga? Eu não trago os nomes. Você não traz os nomes. Você trago, diz que ela é uma advogada que eu está no final de carreira, ou pelo menos bastante adiantado na carreira, e que ela diz que está faltando alguma coisa. Agora, o que eu percebi na fala é que ela diz que está faltando alguma coisa, mas eu não percebo nela a busca por identificar o que está faltando. Mas isso... Eu não percebi. Eu percebi que ela quer que você, que a Elizabeth, responda o que está faltando. E na minha visão, eu posso falar isso porque eu cheguei numa encruzilhada hoje. Hoje mesmo tive uma discussão sobre isso. Eu decidi hoje, no dia de hoje, que eu vou me aposentar tão logo a greve acabe. Então, achei uma decisão bastante difícil de tomar. Mas eu vou me aposentar do Serviço Público Federal. Eu não vou me aposentar da vida. Oh, que maravilha, hein? Grande descoberta, né? Então, você tem um leque, isso aí, tem um leque enorme. Então, por exemplo, esse bate-bola que a gente está fazendo aqui, será que a nossa amiga não poderia buscar um tipo de bate-bola na vida? Porque tem um monte de gente precisando de ajuda. Semana passada nós tivemos uma discussão falando sobre pessoas, asilos, orfanatos, enfim, rádios comunitárias, tantas oportunidades que você tem de abrir e de trocar com as pessoas. Será que se ela buscasse uma troca, ela não encontraria, não todas as respostas, mas pelo menos uma das respostas? Algumas dicas da Bené. Agora, eu ainda vou acrescentar aqui para você o seguinte, que é maravilhoso que a gente possa sempre ter coisas a realizar e ter coisas que nós não conseguimos fazer. Já pensou se a gente já tivesse feito tudo? Chegasse a um determinado ponto, a gente dissesse, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Olha a monotonia. Olha a monotonia. Né? Que bom que a gente chega em algum momento da vida e diz assim, ainda gostaria de fazer tanta coisa, gostaria... Né? Então, não fique amuada por causa disso, mas dê vazão, né, a esses sonhos, de alguma maneira, no seu imaginário. Pense sobre isso, não como uma coisa que está por fazer, mas como coisas que ainda podem se realizar perfeitamente. Às vezes, não como a gente imagina, não como uma coisa idealizada, porque o ideal não é da ordem do real, né? O ideal é da ordem do imaginário. É verdade. Né? Então,
pense que isso é que coloca a gente para frente, que isso é que empurra a gente na vida, né, Bené? É exatamente a gente dizer, ai, não tenho tudo, ai, sou faltante, ai, falta sempre alguma coisa. Que bom que falta sempre alguma coisa, porque esse faltar alguma coisa é que impulsiona a gente, é que faz com que a gente caminhe, é que faz com que a gente tenha força para descortinar novos horizontes. Muito bom, tá? Elizabeth, muito bom. Bom, então, partindo aqui para um segundo questionamento, quando você me falou em nome, Bené, o que acontece é o seguinte, Niterói é muito pequeno, e as pessoas que me mandam e-mail, eu tenho o cuidado, claro, por ética, né, na área em que eu estou, eu tenho o cuidado de não revelar nomes, porque justamente a gente vive num espaço geográfico onde as pessoas se cruzam, se conhecem, e eu gosto de guardar essa ética, né? Preservar, né? Exatamente, preservar Obrigada. as pessoas de tal maneira que elas se sintam à vontade para dizer aquilo que estão com vontade de dizer, claro, no questionamento, né? E eu poder também ter liberdade de responder sem essa preocupação de, às vezes, né, dar algum indício de que a pessoa possa se sentir de alguma forma tocada, né, em algum contexto, claro, que não seja muito, claro, bom para ela. Esse seu lado ético é muito perfeito, a gente respeita isso. Parabéns. Então, vamos para a segunda questão. Há 2 anos tive um relacionamento com uma pessoa que me comunicou na semana passada que é portadora do vírus HIV. Estou apavorado com essa notícia, pois me recordo que algumas vezes fizemos sexo sem camisinha. Preciso fazer o exame de sangue e não consigo. Isso está me perturbando até no trabalho. Como fazer para vencer esse medo? Tenho 38 anos. Olha, eu parto do princípio de que viver é correr risco permanentemente, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente está correndo todos os riscos impostos, a vulnerabilidade que é a vida de todos nós, seres humanos, né? Todos nós somos perecíveis, passíveis de sofrimento, mortais, enfim. E eu acho que se a gente não tiver isso plantado de uma forma muito com os pés na realidade, se tem cada vez menos condições de enfrentar as dificuldades e de enfrentar os medos, que em sua maioria também são muito mais monstruosos, muito mais assustadores, enquanto estão na ordem da fantasia, ou seja, na ordem do imaginário também. Porque na hora que isso vem para a ordem do real, isso assume uma outra dimensão que não tão drástica quanto na ordem do imaginário, né? Haja vista, se a gente tomar como exemplo o fato da gente, quando é criança, quando é adolescente, quando já é adulto. Existem coisas que, enquanto a gente é criança, são coisas muito difíceis de serem enfrentadas, exatamente porque o imaginário da criança é muito fértil, né? Então, ele, de certa forma, ele aumenta, ele maximiza as cores, às vezes, da situação, né? Quer dizer, a criança é assim. Daí o medo do escuro, né? As fases que a criança atravessa, em que ela, às vezes, fica muito inquieta, muito ansiosa com os seus medos, que são naturais à sua pouca idade e tal. Agora, numa fase mais adiantada da vida, a gente tem que, talvez, em algum momento, poder decidir conosco mesmo de que, olha só, no nascimento, passa-se de um determinado contexto para outro numa velocidade muito grande, né? Para quem estava num contexto do ventre materno, ali guardadinho, protegidinho, né?
com alimentação a contento, com a temperatura a contento, de repente, vup, é expelido para um outro contexto numa rapidez muito grande. Quer dizer, o bebê, enquanto está no ventre materno, ele não tem ideia de que existe um mundão aqui fora e de que ele, de repente, vai passar para um outro contexto. Então, ele vai morrer para aquele contexto e vai renascer para um contexto muito mais amplo. E eu acho que talvez a gente tenha, né, Bené, na vida, acordar para que muitas vezes uma vicissitude, um drama, até uma tragédia pode nos levar, a princípio, a gente pensando que possa ser um contexto tenebroso, uma privacidade até e um sofrimento muito grande em relação a muitas coisas, pode trazer para a gente, às vezes, um renascer, um novo encontro com algo. Eu acho que até os sofrimentos, na maioria de nós, vai nos modificando como seres humanos e vai, de certa forma, muitas vezes, num primeiro momento, com sofrimento, de maneira drástica, mas, às vezes, num segundo momento, com uma abertura muito grande. Né? Eu vejo pessoas que passaram por grandes acidentes na vida, por traumas muito intensos. Pessoas, por exemplo, né, a gente cita aqui, em acidentes de automóvel, muita gente fica paraplégico, né? Fica sem poder andar mais, e de repente renasce para um contexto totalmente novo e vê a vida de forma diferente e até às vezes se coloca, depois de um drama desses, como tendo uma vida renovada, como tendo um olhar renovado da própria vida. Acho interessante que a gente possa, então, ver o mundo à nossa volta dessa forma, que talvez a gente precise mesmo, na estrada da vida, passar por dificuldades até para esse nosso crescimento. Né, Bené? O que você acha em relação a isso? Prestei bastante atenção na sua fala. Nós estamos falando de uma pessoa adulta de 38 anos que teve uma relação sem preservativo, aliás. Aí eu vou abrir um parêntese que sem preservativo não rola. Sem preservativo não rola. Sexo sem camisinha, para uma pessoa de 38 anos, com todo respeito à colega, é uma irresponsabilidade. Mas uma vez a irresponsabilidade já tendo sido cometida, então vamos pensar agora... aí não é uma mulher, não. No que vem depois, é um homem. É um homem. É uma mulher, mas a gente está vendo, parece que estamos falando de um homem com alma feminina, porque ele é uma pessoa bastante sensível. A forma como você colocou o e-mail parece ser uma pessoa bastante sensível. Bom, a minha sugestão para esse moço é que ele procure imediatamente, se ele tem dinheiro, ele pode procurar um laboratório particular para fazer o seu exame de HIV com a sua preservação, sem nenhum problema. Ele vai ter a sua identidade preservada, porque isso é pela legislação, ele tem a sua identidade preservada. Se ele não tem dinheiro, ele procure, por favor, o posto de saúde Santa Rosa, né? Aqui o posto de saúde Vital Brasil de Santa Rosa. Ele também vai fazer o seu teste de HIV e vai ter a sua identidade preservada, mas ao mesmo tempo, se ocorrer de haver necessidade de tratamento, ele vai começar o tratamento, porque hoje HIV não significa mais, não é mais sinônimo de morte, é uma readequação de vida. Então eu acho que esse moço, esse tempo que ele está parado, não está sendo legal, não está sendo legal para ele, porque ele está se privando de um monte de coisas. Com o tempo que ele está gastando com esses questionamentos, ele podia estar gastando buscando solução. E talvez, se der negativo, puxa, ele tem uma possibilidade de não cometer esse erro novamente, de recomeçar uma vida, puxa, com só sorrisos. Aquilo que você falou. Que bom. Então, olha, é oportunidade para um pulinho para esse crescimento. Isso. No sentido de ultrapassar determinados obstáculos que fazem parte da vida. Claro. Né? Quer dizer, enfrentar os medos é um desafio que a cada dia nós todos, seres humanos, somos obrigados a enfrentar. Não tem como, as vicissitudes da vida vêm. Né? Quando elas não vêm de uma forma, elas vêm de outra.
né? Quando elas não vêm, às vezes, de forma muito intensa e abrupta, elas vêm chegando com a própria idade, né? Porque a idade vai fazendo com que o organismo da gente, de alguma forma, vá se desintegrando como um todo. E não há como a gente sofrer os achaques do tempo, né? Daquilo que o tempo faz na vida da gente. Então, se anime e toma carona no que a Bené falou, que é o fato de, enfrentando, você está ganhando tempo, porque hoje, cada vez mais, a gente percebe que a profilaxia é tudo, e que tudo preventivamente, uma doença descoberta a tempo, prolonga muito o seu organismo de outras situações mais difíceis, de doenças oportunistas, aí no caso do HIV, uma série de coisas. Com certeza. Então, bola para frente, faça seu exame e em frente. Com certeza. Né? Com certeza. Grande Elizabeth, grande conselho. Não é questão do conselho propriamente, né? Quer dizer, a minha tarefa, ela não seria vista como um aconselhamento psicológico, mas como uma decodificação mesmo daquilo que me está sendo passado e eu tentando dar o retorno, né, do que seria viável aí em termos daquilo que me está sendo questionado e do que eu acho que pode ser feito para ultrapassar essa situação. Saiu do útero, deixou de engatinhar, vamos andar. Exatamente, é isso aí. E quem sabe se... Olha, eu sou uma pessoa que tem uma espiritualidade muito forte, não saberia viver sem isso, sou uma pessoa cristã. E olha, vou dizer para vocês uma coisa, quem sabe se a morte realmente não é a glória da vida, se apenas na morte sentiremos mesmo a glória de viver. Quem sabe se a nossa realização do ser humano não é mesmo numa outra dimensão de vida, já que essa é tão transitória, né, Bené? Efêmera demais. E tão imperfeita, né? Somos muito faltantes, muito imperfeitos, né? Somos muito pequenos, né? Muito pequeninos, nossa limitação é muito grande. Verdade. Então, diante dessa limitação, se a gente não tem leitura para fenômenos como, por exemplo, o universo se expande sem parar, infinitamente. Você tem leitura para isso? Eu não tenho. Você tem? Não. Né? Então, os mistérios da vida, olha, diante disso, questionar de que maneira? Verdade. Né? Quando alguém diz, não creio nisso, ou não creio naquilo, mas como é que você pode dizer não creio, se você não sabe nem da sua própria vida? Né? Quanto tempo você tem, quando é que você vai partir, como é que vai ser, como é que não vai. A gente não tem essas leituras. E porque a gente não tem, né? Então vamos pensar o seguinte, olha, do nascimento, do ventre materno para esse contexto, abre-se um mundo maravilhoso à nossa volta. Quiçá, né, na morte não se vislumbre um mundo... Podemos ter todos os questionamentos, não é? mas realmente tão não temos mais todas maravilhoso as respostas, que esse. né? Pois é, não temos resposta, não temos leitura. Verdade. Então... Verdade. Mas vale a reflexão. Né? Bom, e Belé, estamos a 5 minutos do nosso tempo. Como eu quero passar as suas informações para o nosso telespectador, eu vou então pedir que você entre em ação, porque o que você traz para a gente hoje é muito útil, eu não quero deixar de falar sobre isso. Bom, primeiro queria dizer que nós começamos o nosso bate-bola combinando que faríamos alguns convites a alguns professores e, claro, outros profissionais da área da saúde e da cultura em geral que quisessem vir aumentar o colaborar campo, conosco, o nosso com campo, certeza, né, para que a nossa bola role melhor, né? Isso. Pois é, eu convidei a professora Selma Cias, que é uma pneumologista pediátrica, e ela está disposta a vir conversar conosco. Vamos confirmar provavelmente na próxima semana, e ela vem falar sobre um tema muito relevante do momento. Estamos no inverno e vamos falar sobre bronquiolite em crianças.
Então, semana que vem, Professora Selma Cias. Selma Cias aqui conosco, falando sobre bronquiolite em crianças. Um tema bastante relevante. E eu fiquei devendo para o pessoal que nós falamos sobre saúde no geral e às vezes a gente precisa de um serviço de emergência e não sabemos onde encontrar esse serviço de emergência. Então, para vocês, anotem o site. Você quer saber onde conseguir um atendimento médico de urgência 24 horas? www.saude.rj.gov.br/unidades de atendimento. Por favor, Bené, repete. Mais devagar. Mais devagar. www.saude.rj.gov.br/unidades de atendimento. Muito legal, realmente funciona. Aparecem todos os profissionais que estejam de plantão, de todas as áreas. E você, por favor, na dúvida, tem um serviço. Aí você... Já pelo telefone a pessoa consegue tirar as dúvidas direitinho? Consegue. Aí você foi lá e a coisa não fluiu como você imaginou. Existe um serviço de ouvidoria. Então, anote o telefone do Serviço de Ouvidoria da Saúde do Rio de Janeiro. É o 0800 025 5525. Vamos repetir? 0800 025 5525. Ótimo, muito legal. E claro, o elogio ficou para o serviço do Hospital Estadual de Itaboraí, que realmente, que equipe. Atende desde os pequeninos até o mais idoso com o mesmo carinho e, na verdade, é o atendimento humanizado que toda unidade de saúde deveria ter. Não é favor, é obrigação. Somos servidores públicos e lá eles entendem perfeitamente isso. Então, eu queria deixar para vocês o endereço. Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, fica na Avenida Prefeito Álvaro de Carvalho Júnior, sem número, em Itaboraí. Muito legal. Telefone e o telefone 2645 2645-8070. Outra vez? 2645-8070. Vale a pena. Eu acho que saúde é coisa séria e vale a pena prestigiar os bons serviços de saúde. Com certeza. Bené, brigadíssimo. Imagina. Tá? Imagina. Bom, né? Esse bate-bola tá esquentando, né? Tá ficando bom. Tá esquentando. Gente, então, olha, minha mensagem aqui para vocês é o seguinte. Chegaram alguns e-mails falando sobre a Copa, me perguntando como é que eu estava vendo a população de uma maneira geral em relação à Copa do Mundo. E eu vou fechar, então, deixando para você aqui a minha impressão a respeito da Copa. O que eu tenho percebido, principalmente aqui na nossa cidade, é de que as pessoas não estão vibrando, não estão participando por muitos aspectos. Né? Acho que o país atravessa uma fase muito difícil, acho que nós todos, população, estamos muito abalados com os acontecimentos nas áreas, dos segmentos da saúde, da educação, do transporte público, da segurança pública, enfim, de uma maneira geral. E acho que esse contexto realmente está influindo muito. Então, fica aqui a minha percepção de que, nesse momento, atravessamos uma fase muito difícil, uma crise muito grande, e é uma pena que não possamos aproveitar a Copa como deveríamos. Mas, vida que segue. Meu beijo, até o próximo programa. Meu beijo, idem também, até o próximo programa. E aproveitando, convidar o pessoal, amanhã, Notícia Falada, de 9 às 11h30, pela Rádio Escuta UF. Isso, com a Bené, tá?